Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, nessa aula vamos começar a ver os cálculos estequiométricos, ou seja, a parte da estequiometria em que vamos trabalhar com cálculos simples, que são os casos gerais. Ou seja, a gente vai começar a ver as relações de estequiometria dentro desses problemas aí. Como vai aparecer, como vai se relacionar um caso com o outro. São problemas simples, porém é a base para a gente começar a resolver a estequiometria. Assunto que sempre cai em concurso. Então temos as regras para elaborar os cálculos, para começar a resolver os problemas aí. Primeira regra é escrever a equação química do problema. Alguns problemas já vêm com a equação, outros nós temos que escrevê-la. Então vai depender de problema para problema. A gente tem que balancear a equação depois de escrita. E os coeficientes do balanceamento eles vão equivaler ao número de mol de cada substância. Lembrando que o número de mol ele relaciona a massa molar, ele relaciona a quantidade de matéria, relaciona o volume molar também. Então, o número de mol, ou seja, os coeficientes do balanceamento, vão estar equivalendo ao número de mol, que vai ter essa relação de massa, de volume, de quantidade de matéria, dependendo do problema. Resolver o problema por regra de 3, observando sempre a relação das substâncias envolvidas na pergunta do problema. Então, o que significa isso? Às vezes nós temos uma equação grande e a relação são apenas com duas substâncias. Então, a gente tem que focar nessas duas substâncias. As outras não vão fazer parte do problema em si. Elas vão fazer parte da reação, mas não a resolução do problema. E isso aqui é muito importante, que a primeira linha da regra de 3 é sempre retirada da própria equação química. Então, a equação química vai vir com os dados primordiais, vai vir com os dados iniciais para a gente começar a resolver o problema. Então, nesse exemplo aí, diz que o acetileno é um gás incolor de odor agradável, que queima a temperaturas elevadas e por isso é usado em maçaricos oxiacetilênicos, capazes de cortar chapas de aço. Também é usado na fabricação de borracha e fibras têxteis sintéticas. Quer saber a quantidade de matéria de gás oxigênio, no caso O2, necessária para fornecer 17,5 mol de água na queima completa do acetileno. Então, dentro do problema, vamos ver a relação que ele quer. Que tipo de relação que ele está querendo no problema. Nesse caso, nós temos uma relação mol com mol, porque ele quer saber a quantidade de matéria de oxigênio, no caso, a quantidade de mol de gás oxigênio, para fornecer 17,5 mol de água. Então, uma relação mol com mol. Vamos, então, agora ver a reação. A reação é essa. O acetileno, reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Ou seja, uma combustão de um hidrocarboneto. Toda combustão de hidrocarboneto vai gerar gás carbônico e vai gerar água. Sempre assim. Então, o primeiro passo é fazer o balanceamento. Nós temos 2 carbonos, só temos um carbono no produto. Vou colocar um 2 aqui para equilibrar. Então, 2 carbonos, 2 carbonos. Hidrogênios nós temos 2, 2 também. Oxigênios nos produtos temos 4, com mais um 5. No reagente, para dar 5, colocamos 5 meios. Trabalhar na forma fracionária. Tá ok? Bom, a partir disso, vamos agora para o problema. Já sabemos que a relação é mol com mol. Ele quer saber a quantidade de oxigênio para fornecer 17,5 mol de água. Então, a relação é oxigênio e água. Como a relação é mol com mol, então vamos ver a primeira linha da regra de 3, que é a linha do próprio problema, da própria equação. Então, 5,5 são 2,5 mol de O2. Vão reagir com 1 mol de água. Então, essa aqui é a primeira linha da minha regra de 3, ou seja, eu estou tirando do problema, dados do problema. 5,5 de O2, 1 mol de água. A pergunta é, qual é a quantidade de oxigênio, X, que vai produzir 17,5
mol de água. A partir disso, fazer a regra de 3, né? Multiplica cruzado. Então, o valor de x vai ser 2,5 vezes 17,5. Vai dar 43,75 mol de O2. Então, essa é a resposta para esse problema. É uma relação de mol com mol. Primeira linha da regra de 3 é retirada da equação. E a segunda linha são os dados que vêm do problema, a pergunta do problema. No segundo exemplo, o alumínio reage com oxigênio de acordo com a equação química não balanceada. Quer saber a massa em gramas de óxido de alumínio produzida pela reação de 9 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. Então, a pergunta é, quer saber a massa de óxido de alumínio com 9 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. Então, vamos saber a relação que está sendo trabalhada aí. Então, de acordo com a pergunta, massa de um considerando a massa do outro, nós vamos ter uma relação de massa com massa. Ou seja, ele quer saber a massa de óxido de alumínio, que é produzida pela reação de 9 gramas, ou seja, 9 gramas de massa de alumínio. Então, uma relação massa com massa. Então, o primeiro passo aí é fazer o balanceamento da equação. Então, nós temos 2 de alumínio no produto, 2 de alumínio no reagente. Oxigênio, nós temos 2 no reagente e 3 no produto. O oxigênio agora é o fator para desequilibrar, né? Então, vamos fazer o balanceamento aqui para o oxigênio. Vou botar 2 aqui para o oxigênio, vai passar a ter 6 oxigênios e botar um 3 aqui, 6 oxigênios também. Só que quando a gente faz isso, a gente altera aqui o alumínio, né? Passamos a ter 4 alumínios. Então, esse 2 inicial ele vai embora, ó, não vai servir. Fizemos a tentativa e o número, o fator, no caso aí, coeficiente do alumínio é 4. Então, nós temos as relações estequiométricas de 4, 3 e 2, são as proporções, ou seja, o número de mols de cada substância aí presente. Então, vamos lá, ele quer saber a massa de óxido de alumínio, Al2O3, produzida pela reação de 9 gramas de alumínio, com excesso de oxigênio. Quando vem essa palavra aqui, com excesso, significa que a quantidade de oxigênio na reação ela é satisfatória, ou seja, ela vai garantir que todas as 9 gramas de alumínio vão reagir por completo. Então, essa palavra com excesso de oxigênio, o oxigênio não vai entrar na reação. Ele simplesmente está garantindo que a reação vai acontecer por completo, em função, no caso aqui, da presença do oxigênio. Então, o oxigênio está garantindo a reação completa das 9 gramas de alumínio. Então, o primeiro passo é ver a primeira linha da regra de 3 que a gente tira na reação. Então, são 4 mols de alumínio. Como uma relação massa com massa, então vai ser 4 vezes a massa de alumínio, que vale 27. Então, 27 gramas de alumínio. 1 mol são 27, como são 4 mols, 4 vezes 27. Vai estar para 2 vezes a massa do óxido de alumínio, o Al2O3, que vai ser 102 gramas de Al2O3. Então, o que a gente está escrevendo aqui? É a primeira linha da nossa regra de 3 que está sendo retirada da equação. Relação de massa com relação de massa. A pergunta é, se tiver 9 gramas de alumínio, qual será a massa de óxido de alumínio formado? Então, regra de 3 aí, né? Vamos fazer esses cálculos. Então, fazendo o cálculo, vamos multiplicar cruzado, 9 vezes 2 vezes 108. 9 vezes 2 vezes 108 dá 1.836. Dividido por 4 vezes 27, que dá 108. Então, o valor de x, ou seja, a massa de óxido de alumínio, vai ser 1.836 dividido por 108. Isso vai dar 17 gramas de óxido de alumínio. Então, é a resposta do nosso problema aí. Vamos para outro. Então, nesse outro exemplo, diz que o gás cianídrico é uma substância utilizada em câmara de gás
Esse composto é preparado por uma reação do ácido sulfúrico com cianeto de potássio. Com relação a esse composto, e observando a reação, determine o número de moléculas formadas a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Então, agora quer saber o número de moléculas a partir de uma massa. Então, nós vamos ter uma relação de massa com moléculas, ou moléculas com massa. Aí não tem problema a ordem, né? Então, uma relação de massa com moléculas. Vamos ver a reação. A reação é essa aqui. Vamos fazer o balanceamento, né? Primeiro passo, montar a reação. Ácido sulfúrico mais cianeto de potássio, produzindo sulfato de potássio mais ácido cianídrico, né? Ou no caso aqui o gás cianídrico, que é o HCN. Então, fazendo o balanceamento, nós temos 2 de potássio no produto. Vou botar um 2 aqui para equilibrar no reagente. Passamos a ter 2 carbonos. Vou botar um 2 aqui para o carbono, né? O enxofre já está balanceado 1 em 1, né? E hidrogênios 2, 2, oxigênios 4 e 4, equação balanceada. A relação do problema é o número de moléculas formado a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Então, aqui é uma relação do cianeto de potássio com o gás cianídrico. Então, nós temos 2 vezes 65 gramas de cianeto de potássio. Opa. Deixa eu apagar aqui que eu errei. Então, cianeto de potássio vai estar para 2 vezes. Ele quer saber o número de moléculas. O que a gente sabe? Que 1 mol de qualquer substância, vamos ter 6 vezes 10 a 23 partes, ou entidades, aí no caso aqui são moléculas. Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido cianídrico, no caso aqui o gás cianídrico, né? Se tivermos 32,5 gramas, qual será a massa de gás cianídrico? Então, dentro da regra de 3, vamos facilitar nossos cálculos aqui. Tenho 2 vezes 65. Vou fazer uns cortes aqui. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. É a mesma linha, então posso simplificar. Vai facilitar aqui o cálculo. Então, já tirei 2 fatores aqui. Então, agora vamos fazer a regra de 3 em si. Vamos multiplicar cruzado. Então, x vai ser igual a 32,5 vezes 6, que vai dar 195 vezes 10 a 23. Ou seja, o fator 10 a 23 eu deixei de fora. Eu só trabalhei com 6 vezes 35,5. Dividido por 65. Agora vai ficar 195 dividido por 65. Isso vai dar 3 vezes 10 a 23, 10 elevado a 23, moléculas de gás cianídrico. Então, é só prestar atenção no problema, ver a relação deles e resolver por regra de 3. Vamos para mais um exemplo aí. Então, considere a equação não balanceada da reação de combustão do gás butano. Determine na CNTP o volume de gás carbônico produzido pela combustão completa do conteúdo de um botijão de gás contendo 174 gramas de butano. Então, o primeiro passo aqui é a gente resolver esse balanceamento, né? Vamos fazer o balanceamento aí. Então, aqui são 4 de CO2, já que eu tenho 4 carbonos no reagente, 4 no produto. Hidrogênios, 10.
Vou colocar 5 aqui, 2 vezes 5, 10. E eu vou ter um total de 13 oxigênios no produto. 2 vezes 4, 8, com mais 5, 13. Para dar 13, eu vou botar aqui 13 meios. Então, fiz o balanceamento. Vamos ver agora a relação do problema. A relação do problema vai ser, ele quer saber o volume de gás carbônico na CNTP em relação à massa, né, gramas de butano. Então, ele quer saber uma relação de massa com volume. Esse volume na CNTP. Tá bom? Então, temos que lembrar o seguinte. O que é o volume na CNTP? 1 mol são sempre 22,4 litros. Ou seja, 1 mol de uma substância gasosa tem um volume equivalente a 22,4 litros dentro da CNTP. Então, vamos partir agora para o nosso problema. Ele quer a relação butano com gás carbônico. A massa do butano são 58 gramas de C4H10. Vai estar para 4 vezes o volume de CO2 na CNTP, que é de 22,4 litros, ou seja, o volume de 1 mol. Nós temos 4 mols, 4 vezes 22,4 litros. Se nós tivermos 174 gramas de butano, qual será o volume, aqui no caso CO2, né, de CO2. Então, fazendo a regra de 3, né, multiplicando cruzado, nós vamos ter que x, né, multiplicar cruzado, vai ser igual a 174 vezes 4 vezes 22,4. Então, isso vai dar 15.590,4 dividido por 58. Isso aqui vai dar 268,8 litros de CO2. Então, é o volume de gás carbônico quando tem 174 gramas de butano, né, na reação, o volume dele na CNTP. Tá ok?